Beleza, pessoal. Chegamos então à parte 2 dessa nossa aula 5 de administração geral para você que está aí começando do zero. Então, na aula de hoje, a gente está falando da função organizar, dentre as 4 grandes funções do administrador, e mais especificamente sobre a definição das estruturas organizacionais. Não é? Então, nesse primeiro bloco, a gente falou sobre os parâmetros gerais que são considerados na definição da estrutura, sobre a questão da definição dos níveis hierárquicos, da amplitude de controle, da maior centralização ou descentralização de autoridade e de atribuições. Pois bem, e terminamos o primeiro bloco falando dos critérios de departamentalização. Então, o critério funcional, o critério geográfico, o critério por produto, por cliente, os vários critérios que você pode ali combinar, a gente já viu, dentro de um mesmo nível, em diferentes níveis hierárquicos, para definir a estrutura, a melhor estrutura que uma organização pode ter para alcançar os seus objetivos. E é claro que a adoção de um ou outro critério depende desses objetivos. Então, uma organização pode simplesmente adotar uma estrutura funcional e pronto, mas a estrutura funcional pode não servir para determinados casos. Às vezes você quer focalizar exatamente na questão de quem são os seus clientes, ou você quer focalizar a questão da atuação geográfica, onde as unidades vão atuar, onde a organização vai atuar, ou você quer focar no produto, ou você quer criar unidades de negócios com mais autonomia. Então, a adoção desse critério depende da forma da gestão que você vai adotar para alcançar aqueles objetivos. Então, claro, depende em primeiro lugar dos objetivos e dos caminhos que você vai escolher para alcançar aqueles objetivos. Pois bem, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre os tipos básicos, os tipos fundamentais de estrutura organizacional. Isso cai muito em prova, ou seja, a gente vai falar do que mais cai, que é, na verdade, esse conjunto de estruturas, o que é cada uma das estruturas e o que é a essência dessas estruturas. Ou seja, você precisa ser capaz de, na hora da prova, identificar para um determinado tipo de estrutura qual é a sua característica essencial. Normalmente é isso que é explorado pelas bancas, ou seja, você ser capaz de identificar qual é o elemento que caracteriza aquela estrutura. Então a gente vai dar muita ênfase nesse ponto, ok? Então vamos lá, vamos começar na estrutura mais simples, na primeira estrutura, que é chamada estrutura em linha ou estrutura linear. Pois bem, a estrutura em linha, ela parte de um elemento que dá nome a ela, que dá característica a ela. A gente sabe que ela realmente tem a autoridade distribuída em linha, então esse é o sentido, né? Quando eu represento isso no organograma, eu consigo enxergar claramente quais são as linhas que distribuem a autoridade, e eu tenho uma clareza, que é cada indivíduo sabe exatamente quem é seu chefe. Então, se você é esse indivíduo aqui, você sabe que esse é seu chefe. Se você é esse indivíduo aqui, você sabe que só esse é seu chefe. Da mesma forma, se você é esse indivíduo, você sabe que esse é seu chefe. Então, o que realmente caracteriza a estrutura em linha ou estrutura linear é uma coisa chamada unicidade ou unidade, conforme o caso, de comando. Ou seja, cada um tem exatamente um único chefe e deve somente a ele a sua subordinação. Não é? Então essa é a característica básica da estrutura linear. Pensando aí nas características ou nas vantagens que ela traz, primeiro é claro, né, como a gente viu, ela é a estrutura mais básica, então ela é uma estrutura extremamente simples, de fácil compreensão, claramente expressa no organograma. Você enxerga claramente as relações de subordinação, ou seja, você tem uma clara definição das atribuições e responsabilidades e a forma como cada unidade está subordinada à outra para definir toda a estrutura organizacional. Justamente por causa dessa grande simplicidade e facilidade de compreensão, você também tem uma facilidade de implantação, ou seja, é fácil para uma organização adotar uma estrutura desse tipo, não é? Ela é bastante básica. Além disso, ela costuma ser estável, porque como as relações de autoridade e as funções são muito bem definidas, a organização tende ao funcionamento constante. Ou seja, você tem poucos conflitos entre diferentes chefes, porque todo mundo sabe a quem está subordinado, as atribuições são rigidamente alocadas, isso tende a levar a uma estabilidade, a organização acaba tendo um funcionamento muito rígido. Ela é ideal para pequenas empresas, onde é mais fácil você lidar com essa operacionalização, e claro, pela economia associada a essa estrutura simples. E é ideal também para situações de permanência e estabilidade. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é, uma estrutura linear ela tem algumas vantagens por ser tão simples. O problema é que essa simplicidade dela impede ela de garantir um bom funcionamento de organizações, claro, mais complexas, de porte maior, com questões mais
mais dinâmicas para resolver. Então, quando a gente está falando de pequenas empresas ou empresas que estão surgindo ainda nos estágios iniciais de vida, ou empresas que lidem com situações relativamente estáveis, a estrutura linear pode ser uma boa solução porque ela é muito simples, ela é mais barata, mais fácil de você implantar e de você gerenciar. Um ponto importante que já fica dessa tela é essa ideia de que a gente tem alguns tipos de estrutura organizacional mais estáveis e outros mais flexíveis. Esses tipos mais estáveis devem ser utilizados quando a gente está falando de situações de ambiente onde existe muito pouca mudança ou onde as mudanças são lentas, ou seja, onde não existe muita dinamicidade. Por outro lado, aquelas estruturas organizacionais mais flexíveis, elas vão ser adotadas para situações em que o ambiente é mais dinâmico, ou seja, onde as mudanças ocorrem com mais velocidade e, portanto, a organização tem que ser capaz de se adaptar de uma forma mais contínua e de uma forma mais rápida. Esse primeiro exemplo, esse primeiro modelo, que é a estrutura linear, é um tipo rígido, ou seja, um tipo adequado para situações de estabilidade. Volta para a tela e pensar nas desvantagens que isso traz, não é? Então, essa estabilidade das relações formais, ela dificulta a ocorrência de transformações e mudanças, então a estabilidade em si, ela pode ser uma vantagem, mas essa dificuldade que ela vai trazer em termos de transformações e mudanças, vai tornar ela inadequada para ambientes muito dinâmicos, ou seja, ambientes turbulentos. Então aí passa a ser uma desvantagem. A autoridade linear, baseada no comando único, ou seja, um cara só é chefe de todo mundo que está ligado a ele, pode tornar-se autocrática, aumentando a rigidez das relações hierárquicas. Ou seja, como esse cara aqui realmente é o único chefe desses vários indivíduos que estão ligados a ele, pode ter um caminho para a autocracia, ou seja, concentração de poder na figura desse indivíduo do nível superior da hierarquia. Além disso, essa unidade de comando torna o chefe um generalista, porque ele vai transitar por eles todos os produtos dos seus vários subordinados. Então, tudo que sai dos outros vai ter que passar por ele, porque ele é o único chefe desses caras. Então, ele vai ter que ser capaz de lidar com vários assuntos diferentes, então ele vai ter que ser um generalista. Com o crescimento da organização, isso pode conduzir ao congestionamento das linhas formais de relacionamento e comunicação devido a essa centralização da supervisão. Ou seja, se a organização começa a crescer demais, o fato de tudo que tem que passar ter que passar pelo mesmo chefe pode levar a um congestionamento dessas linhas formais de relacionamento. Então, isso aparece então como um conjunto de desvantagens que lembra a gente exatamente do que a gente já tinha concluído antes. Ou seja, de que no final das contas essa estrutura ela é muito adequada para empresas muito pequenas, para empresas que estejam iniciando o seu processo, sua vida, né, seu ciclo de vida, e claro, para empresas que atuam em ambientes muito estáveis, muito tranquilos, muito rígidos. Né? Volta para a tela para a gente falar do segundo tipo, que é a estrutura chamada linha staff, ou linha assessoria. Então, quando a gente olha, a cara dela não é tão diferente da estrutura em linha, não é da estrutura linear. Então, aquelas responsabilidades e a própria autoridade em linha, ela continua existindo aqui. Ou seja, olha, claramente as linhas fluindo e claramente todos reportam ao mesmo chefe, não é? Então, o princípio da unidade de comando, ele também existe aqui. Mas o que torna essa estrutura específica, que dá nome a ela, é exatamente a existência de um tipo de unidade que não tem autoridade em linha, mas que existe para prestar orientação técnica demais, que é o órgão de assessoria, de assessoramento, ou seja, o órgão de staff. Então, esse cara ele não tem autoridade sobre os outros, mas ele fornece orientações técnicas na sua área específica. Então imagina que essa seja uma assessoria de comunicação, ou uma assessoria de planejamento, então, ou uma assessoria de modernização de processos. De qualquer forma, essa assessoria vai então orientar tecnicamente os demais sobre como atuar em relação à comunicação, ou então em relação a processos, ou então ao planejamento, ou então a questões jurídicas, não importa. Ou seja, a questão é, na área de especialidade dessa assessoria, ela vai orientar tecnicamente os demais. Então, lembrando, ela não tem autoridade em linha, esse indivíduo que está aqui nesse nível, ele responde hierarquicamente a esse indivíduo aqui, embora ele receba orientações técnicas desse indivíduo aqui. Ou seja, a unidade de comando, ela continua existindo. Mas isso não torna essa organização o que ela é, porque na unidade de comando já tinha também na estrutura em linha. O que torna essa organização um tipo Lean Staff, portanto é isso que a gente precisa lembrar, é a existência das unidades de
assessoria ou de assessoramento, ou seja, orientação técnica ou de staff. Então é a existência desse tipo de unidade que caracteriza esse modelo. E sempre lembrando, na estrutura Lean Staff, cada um é de um tipo. Ou seja, eu tenho órgãos em linha, com responsabilidade em linha, e tenho órgãos de assessoria. Os órgãos não são as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Precisa lembrar disso, porque isso é explorado em questões de prova. Vamos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens associadas a esse modelo. Então, como vantagens, a gente percebe que ela inclui uma coisa que não existia na estrutura em linha, que é a existência de uma assessoria especializada e, portanto, potencialmente inovadora para a organização, mas ainda assim preservando o princípio da unidade de comando. Permite, claro, uma atuação conjunta e coordenada entre os órgãos de linha e os órgãos de staff. Então, se eu pensar nessa estrutura, numa estrutura qualquer, que tenha, primeiro, a responsabilidade em linha, ou seja, os órgãos de linha, e depois um órgão de assessoramento. Então a vantagem é que essa assessoria ela é especializada em algum assunto e ela pode trazer inovações para orientar tecnicamente as demais unidades da organização. Então, embora ela não mande em ninguém, ela orienta tecnicamente a todos na organização em relação à sua área de especialidade. Não é? Então, essa é a ideia, essa é a grande vantagem da existência de uma estrutura, de uma unidade de staff, não é de um órgão de staff. Virando a tela, isso pode levar a um problema que é a possibilidade de conflito entre os órgãos de linha e de staff, com dificuldades na obtenção e manutenção do equilíbrio entre linha e staff. Então, se a gente for pensar aqui, de novo, na existência de uma organização, pensa nisso. Uma organização com essa cara aqui, e eu tenho um cara que está aqui, e aí o indivíduo que está nessa unidade aqui, ele tem um chefe, que é esse aqui. Mas o órgão de assessoria orienta tecnicamente como ele deve atuar em relação a algumas coisas. O problema pode acontecer se houver um conflito entre a visão da assessoria e a visão da unidade que tem responsabilidade em linha. Então esse indivíduo que tem que se reportar a esse chefe, ele vai ficar numa situação complicada, porque ele vai ter um chefe, que é quem ele tem que seguir, mas tem orientações técnicas diferentes, então vai haver um conflito entre esses dois. Então essa possibilidade de conflito é inerente a esse tipo de modelo e pode em algum momento ser difícil manter o equilíbrio entre linha e staff. Então essas são as desvantagens típicas. Notem, porém, que dentro desse modelo, o princípio da unidade de comando continua existindo. Em princípio, aquele indivíduo que está em dúvida, ele tem que seguir o que o chefe manda e não o que a assessoria manda. E aí o conflito passa a ser entre o chefe e a assessoria. Okay? A unidade de comando ela é preservada, pelo menos em tese. Né? Se isso não acontecer, a gente vai ter um problema nesse equilíbrio organizacional e aí a organização vai ter que encontrar a forma de lidar com esse conflito que vai surgir, que vai tornar um chefe incapaz de comandar a sua equipe. Né? Então, mas em tese, o modelo desenhado para a linha staff pressupõe a unidade de comando. Então todo mundo sabe exatamente quem é o seu chefe e sabe que existe um órgão de assessoramento técnico que você segue, mas isso não quer dizer que você possa sair das ordens que o seu chefe lhe manda, ok? Volta para a tela para a gente ver o terceiro modelo, o modelo mais famoso, que é a estrutura funcional. Então esse é o terceiro que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, dá uma examinada nesse organograma que está na tela. O que ele mostra para a gente é alguns tipos de estrutura que a gente já viu. Então a gente consegue enxergar aqui os órgãos em linha, os órgãos que têm responsabilidade em linha. Percebe claramente que existe aqui uma linha de comando entre o presidente e os seus diretores. Existe uma linha de comando entre os diretores e os seus vários departamentos. Então esses órgãos eles têm responsabilidade em linha. E ao mesmo tempo a gente tem órgãos do tipo staff. Por exemplo, aqui o assessor jurídico. Então aqui eu tenho órgãos em linha e aqui eu tenho os órgãos de assessoria. Aí você pode perguntar, bom, mas isso eu também tenho na estrutura Lean Staff, não é? Na estrutura do tipo Lean Staff eu tenho órgãos em linha com responsabilidade em linha e órgãos com função de assessoramento, ou seja, função de staff. É verdade. O que vai diferenciar a estrutura funcional é exatamente a adoção de um critério de departamentalização funcional. Então eu vou definir os meus departamentos, os órgãos em linha e mesmo os órgãos de assessoria, de acordo com as funções que eles vão exercer, ou seja, de acordo com a especialização funcional deles. Então vou ter uma área de produção, vou ter uma área de marketing, vou ter uma área de pessoal, vou ter uma área financeira. Então, percebem? Então eu estou utilizando um critério de especialização para definir a minha estrutura funcional. Então, ao mesmo tempo que ela tem
órgãos em linha, com responsabilidade em linha e órgãos com função de staff, eles são definidos em função da sua especialização. Então esse é o primeiro ponto. E existe uma consequência disso, é que, como cada unidade vai ser especializada, dependendo da especialização dela, ela vai ser a melhor unidade para orientar tecnicamente as demais. Isso acontece, por exemplo, com a área de gestão de pessoas. Então pensa nisso, olha, a área de gestão de pessoas ela é um órgão vital para a organização. Ela tem responsabilidade em linha porque ela tem subordinados a ela. Então, se você é o gerente de recursos humanos, está lá ligado a você o pessoal do recrutamento e seleção, está lá ligado a você o pessoal da folha de pagamento, está lá ligado a você o pessoal de treinamento e desenvolvimento. Então, você tem lá órgãos ligados em linha a você. Você exerce essa autoridade em linha. Por outro lado, você também define as diretrizes para lidar com pessoas na organização. Então, todas as outras unidades vão ser orientadas pela área de gestão de pessoas para como lidar com pessoas da organização. Então percebem que aconteceu uma coisa diferente das estruturas anteriores. Esse tipo de órgão é o caso do órgão de gestão de pessoas, ao mesmo tempo que ele tem responsabilidade em linha, ele exerce também uma função de assessoramento técnico. Num certo sentido, ele exerce uma função de staff. Então volta para a tela. Então o que acontece, e está representado graficamente aqui no caso da área de pessoas, é que esse diretor de pessoal, ele tem os órgãos que estão ligados em linha a ele, mas ele também presta orientação técnica aos demais. Ou seja, esse órgão ele é simultaneamente linha e staff, ou linha e assessoria. Então, essas são características peculiares da estrutura funcional. Então, o que realmente caracteriza ela é a especialização, ou seja, o critério de departamentalização funcional. Mas, como decorrência dessa especialização, ocorre a situação de haver alguns tipos de unidades que vão ter, então, uma dupla característica, ou seja, ao mesmo tempo ter a chamada responsabilidade em linha e exercer ao mesmo tempo a função de staff. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 tipos de órgãos, né? O órgão puro de linha, o órgão puro de staff e o órgão que é ao mesmo tempo linha e staff, ok? Bom, e aqui só uma observação ainda na tela, é que a gente pode continuar a especialização, ou seja, o primeiro nível foi definido funcionalmente, o segundo nível também. Então eu pego lá o setor financeiro, vou ter o setor de contabilidade, o setor de custos, o setor de análise financeira. Então eu vou especializando de acordo com a função que vai ser exercida por cada um, eu vou utilizando o critério funcional de departamentalização em vários níveis, não é? Bom, vamos pensar aqui nas características da organização funcional, que seguramente é o tipo de organização mais comum que existe, ou seja, mais frequentemente existente no nosso mundo. Ou seja, a ideia é, ele consiste em você determinar as unidades responsáveis pelas funções organizacionais, ou seja, é sempre a ideia da especialização em determinadas funções. Pode ser usado sucessivamente dentro dos departamentos, ou seja, não importa qual nível hierárquico você esteja, você pode ir desdobrando sempre o próximo em função da sua especialização, ou seja, da sua função a ser exercida. Pode ser utilizado tanto em pequenas como em grandes organizações, e de fato costuma ser, e nem sempre você tem um departamento específico, exclusivo para cada função, ou seja, apesar de ser funcional, você pode ter mais de um departamento. Por exemplo, você pode combinar unidades diferentes para fazer a mesma coisa. Bom, em termos de vantagens, você tem o máximo de especialização. Ou seja, como você define a estrutura em função das especialidades funcionais, você vai ter o máximo de especialização. Então, você vai dividindo em vários níveis de acordo com o critério funcional, e cada vez que você desce, você está tendo níveis cada vez mais especializados em determinadas funções organizacionais. Com isso, permite-se uma melhor supervisão técnica, ou seja, devido exatamente a essa grande especialização, permite o desenvolvimento de comunicações diretas dentro de cada área funcional. Então o pessoal da área financeira tem todo um caminho específico para ser trilhado aqui e a comunicação flui melhor entre especialistas no mesmo assunto, proporciona uma segregação das funções de planejamento e de controle das funções de execução, ou seja, quem planeja é um, e quem controla pode até ser o mesmo, mas quem executa é outro. Então o cara recebe ordens e depois vai ser controlado em função exatamente dessa melhor supervisão técnica associada à especialização, não é? Por outro lado, como desvantagens, a gente pode incorrer num problema que é a chamada diluição da autoridade com situações de múltipla supervisão. Então isso acontece quando você tem
determinados supervisores para tarefas específicas, né? Então você tem o supervisor do tipo de tarefa 1, supervisor da tarefa 2, supervisor da tarefa 3, e aí você tem um funcionário que executa as 3 tarefas. Ele faz a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3. E aí quem é o chefe dele? Todos são chefes dele. Ou seja, ele obedece esse, obedece esse, obedece esse. Ou seja, o princípio da unidade de comando que existe na organização linear e na organização linha staff, ela deixa de existir na organização funcional, ou seja, vai poder acontecer a diluição da autoridade com situações de múltipla supervisão, onde cada supervisor ele é especialista em uma determinada função. Então, se o trabalhador também não for especialista, ele vai ter que responder a 3 supervisores diferentes. Bom, além disso, pode ocorrer uma tendência de concorrência entre os especialistas de diferentes unidades, pode resultar em excessiva especialização, o indivíduo que só consegue enxergar a sua especialidade, e pode resultar em confusão quanto aos seus objetivos. Porque quando você vai descendo no nível hierárquico e você vai formando unidades cada vez mais especializadas, esse cara aqui ele tem dificuldade para enxergar o todo e, portanto, ele tem dificuldade em pensar nos objetivos da organização. Ele começa a pensar nos seus objetivos muito específicos, assim como outra unidade muito especializada também está pensando nos seus objetivos muito específicos. Então é mais difícil você conseguir alinhar os objetivos de todos eles às grandes diretrizes da organização. Isso decorre, claro, da excessiva especialização, não é? Bom, falando então, deixando mais claro isso, ou seja, as vantagens e desvantagens dessa grande especialização que caracteriza a estrutura funcional. O trabalho tende a ser mais bem feito porque está sendo feito por especialistas em determinadas funções. Como o indivíduo repete sempre o mesmo tipo de trabalho, ele tende a se tornar mais eficiente. Se ele faz só um determinado tipo de tarefa, é mais fácil você treinar esses funcionários e, ao mesmo tempo, mais barato operacionalizar as atividades. Então, isso do lado das vantagens. Por outro lado, claro, existem as desvantagens. O funcionário tende a perder a visão do conjunto, ele vê só o seu pequeno mundo. Isso pode levar à desmotivação dos funcionários, porque eles não enxergam a utilidade daquele trabalho muito específico que eles fazem em função desse conjunto. Então, o trabalho pode perder o sentido e levar à desmotivação, pode levar a uma maior dependência entre as várias unidades, ou seja, a falta de um funcionário pode provocar problemas nas etapas posteriores, porque como cada um é especialista, cada um só sabe fazer uma determinada tarefa. Se o funcionário que faz uma tarefa importante ele não está lá presente, não tem mais ninguém especialista naquele assunto, você pode ter um problema de grande dependência entre as unidades que impede eventualmente a produção. E aí você tem uma menor flexibilidade porque a alocação das atividades é feita de forma rígida em relação às equipes. Então, pessoal, lembra que a gente vai explorar mais para frente em detalhe esse conceito da organização ser mais rígida ou mais flexível. Mas essas 3 estruturas que a gente acabou de ver, elas são estruturas rígidas, ou seja, tanto a estrutura linear, quanto a estrutura lean staff, quanto a estrutura funcional, são estruturas tipicamente muito rígidas e, portanto, são mais adequadas a ambientes estáveis, a ambientes que não têm muitas mudanças ou em que as mudanças ocorrem de uma forma mais lenta. Não é? Então, elas não são muito úteis quando a gente está falando de ambientes muito turbulentos, muito dinâmicos, com muitas mudanças e mudanças muito rápidas e frequentes. Não é? Então, esses 3 modelos têm essa característica. Volta para a tela aqui, pessoal, para a gente começar a ver 2 modelos, que são os 2 últimos modelos que a gente vai ver nesse bloco, que vão ter uma cara mais flexível. Ou seja, o primeiro deles é a chamada estrutura matricial. A estrutura matricial tem esse nome porque quando a gente olha para o organograma, ele fica realmente com a cara de uma matriz, ou seja, você consegue enxergar claramente colunas e linhas. E a ideia é, o que caracteriza a estrutura matricial é o fato da gente ter, primeiro, 2 critérios de departamentalização. Então você tem a combinação de 2 critérios. Então, nesse caso, na tela aqui, a gente está vendo a combinação do critério funcional, que vai definir o setor de produção, o setor financeiro, o setor comercial, o setor de pessoal. E, ao mesmo tempo, eu tenho um critério que não é funcional, um critério por projetos, que vai definir, eu tenho o projeto A, o projeto B, o projeto C. Então, eu tenho 2 critérios. E
Como os projetos vão utilizar recursos das áreas funcionais, então o projeto A precisa de recursos desse, precisa de recurso desse, precisa de recurso desse, precisa de recurso desse. O que vai ter? Vai ter que esse indivíduo que está alocado tanto no setor de produção quanto ao projeto A, ele tem dois chefes. Ele tem um chefe a quem ele se reporta do ponto de vista funcional e ele tem um gerente de projeto a quem ele também se reporta. Então, essa estrutura funcional, além de ser caracterizada pela existência de dois critérios, ela vai ser caracterizada pela dupla subordinação. Então, o princípio da unidade de comando não existe, na verdade, muito pelo contrário, tem a dupla subordinação e todos os conflitos inerentes a essa dupla subordinação. Beleza? Então, esses são os dois elementos que vão caracterizar a estrutura funcional. E aí, pessoal, percebam que essa estrutura ela é mais flexível, porque como os projetos existem durante um tempo, então existe uma demanda ambiental, cria um projeto para lidar com ela. A demanda acabou, o projeto acaba e aquelas pessoas podem ser alocadas em outras unidades, em outros projetos. Então eu mantenho as vantagens de ter uma estrutura funcional bem definida, mas ao mesmo tempo crio a possibilidade de lidar com projetos para lidar então com demandas específicas. Então, ao criar essa dupla subordinação, esses dois critérios de departamentalização ao mesmo tempo, eu dou chance da minha organização se tornar mais adaptativa, mais flexível para responder às demandas ambientais, claro, mais complexa de gerir, eu vou ter as desvantagens de você ter a dupla subordinação. Então, essa estrutura ela é mais flexível do que as anteriores, mas ela tem essa característica de ser mais complexa de você administrar, não é? Então, volta para a tela. Pensando aí, como sempre, primeiro nas vantagens, não é? Então, eu vou tentar ter, por meio da organização matricial, a combinação dos benefícios e a minimização das desvantagens típicas das estruturas funcionais e das estruturas por projeto e por produto. Ou seja, eu vou combinar as estruturas para combinar os benefícios e minimizar os defeitos. Então, essa é a ideia. Vou poder combinar os esforços de especialização por meio da área funcional e de coordenação em torno de produtos ou de projetos. Isso vai facilitar um foco no lucro, no resultado e no aproveitamento dos recursos. É uma possível resposta à crescente complexidade das organizações, ou seja, é uma resposta que torna a organização mais flexível e mais capaz de lidar com a questão ambiental, portanto, é também uma resposta à turbulência do ambiente em que as organizações estão inseridas. Como desvantagem, ocasiona dupla subordinação encerrando a unidade de comando, enfraquece a coordenação vertical porque eu crio um modelo de coordenação também horizontal e o êxito, esse é o ponto-chave, não é? Vai depender essencialmente da coordenação e da colaboração das unidades. E aí, pessoal, só uma observação final. Quando a gente diz que ela trata de dois critérios, da combinação de dois critérios de departamentalização, esses dois critérios são normalmente o funcional e o critério por projeto, mas também pode ser o critério por produto. Então a combinação desses dois leva a uma estrutura funcional com a sua dupla subordinação, ok? Bom, e por último, pessoal, outra estrutura bastante flexível que é a estrutura em rede, né? Então, na estrutura em rede a gente tem um máximo de horizontalização. Numa rede pura, eu não tenho verticalidades, ou seja, eu não tenho alguém acima de outros, né? Eu tenho um compartilhamento. A nossa letra nem sempre fica muito boa, né, pessoal? Então eu tenho, na verdade, vários nós, várias unidades, várias equipes que se ligam a todas as outras para executar as funções de uma forma em que a responsabilidade é compartilhada e cada nó tem uma grande autonomia, não é? Então, essa é a ideia-chave da estrutura em rede. Passando a tela, pessoal, vamos pensar nisso, né? Quando eu falo de redes organizacionais, eu estou falando de um conjunto de unidades ou de organizações com atividades coordenadas por meio de contratos, acordos ou relações interpessoais. São uma alternativa radical às estruturas hierárquicas rígidas e formais e proporcionam, portanto, maior flexibilidade e maior dinamismo estrutural. Caracterizam-se pela descentralização da autoridade, apresentam maiores níveis de democracia, o que é uma vantagem, mas claro que isso pode resultar em maior lentidão nos processos decisórios. Então, pessoal, que isso fique claro, não é?
É muito difícil você pensar uma organização, uma empresa funcionando com um modelo puro de redes. Porque no modelo puro de redes eu não tenho exatamente uma hierarquia superior que comande. O que eu tenho é o compartilhamento da autoridade e da responsabilidade. Então, por exemplo, eu posso pensar numa cooperativa, ou numa rede de organizações, ou numa rede de políticas públicas, aí é mais fácil de pensar. Pensar numa organização estruturada em rede já é mais difícil. O que acontece com frequência é a organização se estruturar em um modelo de redes, mas não puro. Ou seja, existe uma unidade de comando e aqui abaixo várias equipes com grande autonomia, mas que estão submetidas a algum tipo de autoridade. Então volta para a tela, aí é como se eu fizesse uma rede de várias equipes que atuam então ligadas entre si, mas cada uma com autonomia para fazer as suas coisas, não é? E eventualmente elas se reportando a algum nível de coordenação geral, não é? Então é um modelo bastante flexível porque você pode eliminar nós, trazer outra equipe, redistribuir as tarefas, redistribuir as equipes. Então um modelo de extrema flexibilidade, que proporciona um alto grau de autonomia a seus membros, que se baseia no compartilhamento de informações, conhecimentos e diversas formas de recurso, ou seja, o compartilhamento de tudo, e podem dificultar a prestação de contas e responsabilização dos atores participantes, porque como ninguém é exatamente chefe de ninguém e todos são responsáveis, fica mais difícil dizer quem é responsável pelo sucesso ou êxito num determinado momento, né, pessoal? Bom, só para terminar, volta para a tela aqui, uma última tela sobre esse assunto, nesse bloco. Elas requerem um equilíbrio preciso entre integração e independência dos participantes da rede e esses dois pontos chaves, não é? Demandam formas eficientes de comunicação e coordenação e requerem novos métodos de gestão e controle. Bom, pessoal, não vou encerrar a rede aqui não, eu vou voltar exatamente nessa história de estrutura em redes porque ela é uma estrutura muito mais complexa, muito pouco comum, a gente não está habituado a ver ela no nosso dia a dia, então é mais necessário a gente dedicar um tempo adicional aí, então a gente vai tratar mais disso. E outro motivo é porque de todas essas estruturas, a que tem mais sido cobrada recentemente nos últimos anos em prova é justamente a estrutura em redes, ok? Então vamos fazer uma pausa e a gente volta para falar de estruturas em redes no nosso bloco 3.